Deixa eu só tirar aqui. Pronto, vamos lá. Seguinte, meu caro, tem uma questão interessante aí que faz sentido aí dentro dessa discussão acadêmica, que é como que Ah, até agora eu aí lembrei, não lembrei, eu passei os olhos, aquela metodologia do DEA, né? isso, mas Ah, tá bom, tá bom. Ok. aí o que acontece? Dentro dessa discussão, faz sentido a análise aí de entender o que está acontecendo com o mercado brasileiro Uhum, regulado, fortemente regulado, né? E como é que esses recursos são alocados e também se há algum tipo de viés que pode gerar algum impacto aí que não seja muito bem uhum, justificado, né? Então, uhum. a princípio, a revista para ser endereçada é Utilities Policy, que cuida exatamente dessa discussão sobre mercados regulados, mercados esses que muitos são monopólios natural, tá? Uhum. E aí seria voltado Então, para a distribuidora, né? Basicamente, né? isso, voltado na área de transmissão, na realidade. Transmissão? Mas, Tá. isso, na parte de transmissão, mas não necessariamente, mas ele é aplicado nos dois segmentos, né? É. Então, assim, em tese tem alguns problemas que são inerentes a uma e a outra área. Eu estou focando mais na questão da transmissão, que é um mercado maior, e acabou Tá. ficando também com uma fatia bem gorda, e as distorções que são geradas, elas, como são um número menor de participantes, elas acabam que podem promover aí mudanças alocativas importantes. Então, sendo rápido, Uhum. o que eu acho que tem que discutir um pouco da ANEEL e o papel regulatório, e aí eu acho que, por exemplo, eu estou com os resultados, mas isso aqui falta. Essa discussão da ANEEL e o papel regulatório, desde que ela foi Uhum. criada e qual é o papel regulatório que ela vai implementando. Uhum. Como induzir, então, competição no mercado com monopólio natural, você tem vários problemas aí. Uhum. Você tem empresas que são é, públicas, empresas privadas, empresas que são SPEs, você Uhum. tem junções, inclusive, de empresas que são tratadas, às vezes, como uma figura independente dentro do processo de reconhecimento, que, em tese, atrapalha muito a tomada de decisão sobre remuneração desses ativos, né? Porque você está remunerando um cara que, em tese, pode estar fazendo a manutenção de outra rede. E contextualizar um pouco o sistema elétrico no Brasil, né, comparar com o resto do mundo. Ah, Algumas tá. Não, especificidades. foi bom. É que assim, eu fiz um trabalho que eu comparei o setor elétrico brasileiro com o setor de transmissão de 4 outros países, né? Sim, Aí, por exemplo, nessa competição, a ANEEL ela tem uma regulamentação que ela tenta emular uma competição, né? Só que ela deixa falha quando compara com outros. Ela dá, nos outros países dá mais liberdade para o concessionário e ele consegue melhores resultados. Aqui tem muita penalização. Depois eu vou muito entrar o mais em que tu detalhe. falou? Muita penalização. Se escolhe-se um comportamento muito quadrado. O concessionário tem que investir, tem que operar, e se fugir desses parâmetros, ele é penalizado. Sim, entendi. Só que lá fora dá mais liberdade, assim, aqui é uma regulamentação por penalidade, o incentivo é não receber penalidade. Lá fora é uma regulação voltada para ganho. Todo ele busca ter eficiência e recebe parte desse ganho de eficiência. Depois eu Entendi. comento mais em detalhe. Entendi. Isso é importante para já ir anotando. Sim, De sim. repente, aí para fazer um encaixe assim no meu texto. E aí, Tá bom, obviamente, isso bom passa para pela você. contextualização então, do sistema elétrico, comparado com Tá? como você já tinha Uhum. feito, acho que isso é relevante. E aí foca sistema elétrico, depois foca segmento de transmissão. Acho que é Uhum. relevante, até porque o segmento de transmissão, para mim, não é o mais regulado, porque tem ali, é o que apresenta a regulação mais forte. Por Tá. exemplo, a gente sabe que a geração é mais regulada, mas a regulação não é tão forte, porque a geração ela tem um pouco mais de. Existem ali sobreposições da ANEEL, Ministério de Minas e Energia, você tem sobreposição, inclusive, de tribunais de conta, então você tem ali uma série de assuntos que a regulação foge do âmbito da ANEEL. Na transmissão, já acho que ficou muito mais a cargo da ANEEL.
olhando assim, né? Um mercado que a ANEEL ela consegue ter um controle maior. E aí, obviamente, o objetivo é fornecer uma crítica fundamentada aí da metodologia, né? Então, aí é coisas simples que eu acho que tem que ter, que eu acho que é explicar a formação do processo regulatório no Brasil, essas mudanças que foram implementadas, né? Comparação com os pares, e aí você falou que fez um trabalho sobre isso, né? Papers que promovam uma avaliação do papel da ANEEL. Sim. Se tem alguma ideia sobre nível de risco regulatório por conta de mudanças, às vezes políticas, às vezes de entendimento do regulador, e se isso está fragilizando ou potencializando investimentos no setor, né? Fazer uma comparação, às vezes, com outros setores, né? No Brasil, que são afetados pelo mesmo efeito fixo. De repente, isso aí cabe até buscar, dentro de uma base de dados do Economática, por exemplo, as empresas de capital aberto, do setor de energia, até fiz um trabalho recentemente sobre isso, e verificar, por exemplo, quais são os níveis aí de rentabilidade que elas apresentam, níveis de investimento que eles estão apresentando para o nível de rentabilidade. Ou seja, compara ali a TIR que ela está entregando e qual é a taxa de investimento sobre capital próprio ou sobre passivo que está sendo entrado ali na empresa. E aí, para o segmento de transmissão, acho que descrever um pouco mais esse setor para o segmento para o Brasil. Se tem como ter uma análise de benchmark consistente, um setor que é o que eu acho que é complicado. Você tem várias empresas com premissas diferentes, né? Por exemplo, vamos lá. Você tem empresas que são bem estruturadas, são empresas antigas que têm uma concessão de 20 anos. Tem empresa que entrou, tem contrato que entra no processo de benchmark da ANEEL, que é um contrato de uma SPE, sei lá, de 6, 7 anos, às vezes de 2, 3 anos, que entra só para mimicar uma empresa que já está lá bem estabelecida. Ou, às vezes, é uma empresa nova que está pegando uma linha de transmissão nova. Então, as premissas de comportamento são diferentes, uma comparado com a outra é meio complicado. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso está presente no processo de reconhecimento. E mais, várias empresas que estão presentes no processo de reconhecimento não são afetadas por essa regulação. Então, isso gera aí um espaço aí para um comportamento que pode ser problemático. Não sei como é que está sendo o caso aí, por exemplo, em Minas Gerais, qual é o nome mesmo? Usiminas, CEMIG? não. A CEMIG. Por exemplo, o caso da CEMIG, né? O caso da CEMIG em Minas, por exemplo, que tem ali vários contratos, é uma empresa que atua nos 3 segmentos, de vez em quando ela consegue fazer algum tipo de balanceamento entre os custos dela para cada segmento. Você não consegue separar muito bem a empresa nas suas 3 modalidades. Como contabilmente está um pouco misturado, às vezes o regulador acaba sendo leniente, às vezes, na hora de fazer o reconhecimento desses dados. E aí, obviamente, se houve alguma mudança na estrutura de remuneração de contratos em relação a essa disponibilidade, ou seja, contratos estão lá para garantirem a disponibilidade de rede, e se houve alguma mudança importante, a gente sabe que houve lá com a 383, houve uma mudança lá com base na lei, eu não sei, 2000, alguma coisa, que falava sobre a renovação de contratos e redução das margens. E aí comparar, de repente, esse segmento com outros setores da economia, né, com uma TIR e um TMA parecido, uma taxa mínima de atratividade parecidos, né? Ou seja, são setores que precisam de investimento alto, tem ali uma certa garantia de fluxo de caixa, então não tem ali um beta muito agressivo. São setores que, às vezes, podem ter uma estrutura de endividamento elevado, porque tem ali um fluxo de caixa, um equity grande para usarem como nocional. Então, em tese, eles podem ter uma TIR baixa, uma TMA baixa, mas o que está acontecendo com esse setor a partir da regulação da ANEEL e outros setores que, às vezes, são não regulados ou regulados por outros agentes? Né? Aí temos aí um problema aí no sistema elétrico brasileiro, né? Temos mudanças aí que até discuti com o João e com... Esqueci o nome do outro rapaz, que a gente está em frente a uma ruptura tecnológica, a chegada de um novo mercado de energia, a mudança... Isso aí eu domino. Você domina bem. Pois é. E aí temos essa questão aí que eu acho que pode entrar no paper também, cara, que é essa questão de apagão e segurança hídrica.
qual é a relação de uma com outra e se existe de fato. O João estava me garantindo que não, mas lendo o jornal está parecendo que sim, então não sei o que está Não, acontecendo aí. não, assim, a gente não acredita no racionamento. A situação, assim, a base, o sistema tem mais termoelétricas e tem mais transmissão, e até ele está se movimentando um pouco mais recentemente, assim. O período úmido desse ano, né, que é o período úmido ali de outubro a fevereiro, ele que vai definir se vai ter um racionamento no próximo ano. O que pode existir são algumas falhas localizadas devido no nosso sistema está com bastante intermitência, né? Bastante fonte eólica, solar, e não se conseguir colocar térmicas para repor essas intermitências. Mas tem Legal. surgido umas medidas mais urgentes. Eu entendi, assim, eu peguei, agora eu li o seu material, é que eu leio tanta coisa que já tinha esquecido. Não, tranquilo, isso de eu fornecer é tranquilo, eu fiz um trabalho de comparação do setor elétrico brasileiro com o setor elétrico da Austrália, da Grã-Bretanha, do Canadá, depois eu lembro o outro. E aí eu vou trazendo esses componentes. Tem uma questão do setor de transmissão que todo mundo fala assim, não é seguro, tem receita estabilizada, ok. Mas, por exemplo, tem algumas coisas, muitas questões não são endereçadas. Por exemplo, a reposição de ativos que estão envelhecendo, né? Então, os concessionários vão ter que fazer uma troca, né, desses equipamentos. Isso, e não vai ter uma receita compatível para operar eles, né? Então tem umas metodologias lá fora que permite os operadores investir mais em manutenção. Então, assim, eu tenho uma operação mais cara, mas eu estendo a vida útil desses ativos. E aí ele não precisa, ele posterga esse investimento. Então, ele tem um certo ganho. Então tem vários mecanismos, né? Ele pode receber uma receita um pouco maior para cobrir esse custo de operação mais longo e ele posterga o investimento. Então, aqui no Brasil, assim, meio que obriga a troca, a substituição desses ativos e talvez essa remuneração do capital ele não seja assegurada. Então, a gente pode mencionar casos como esse então a gente coloca esses riscos e aí você vai comparar, né? Que você vai comparar assim com outros ativos, com outros setores, né? Sim. Eu acho que o setor de transmissão é daquele tipo que já existe uma indústria especializada, né? Especializada em construir transmissão, meio que ela vai permanecendo. Mas assim, até que ponto o risco a receita versus o risco, não vale a pena o cara desistir desse negócio, partir para outro. Esse é um trabalho bem interessante, que vai até sinalizar isso. Para até comparar, o setor de transmissão do Brasil é mais arriscado que os outros? Paga menos do que os outros? Será que compensa? Eu não parei para fazer essa análise, mas de uma forma geral, a minha percepção é que tanto geração como transmissão, a remuneração é muito maior do que comparado aos outros países, justamente porque o risco regulatório é muito grande. A gente muda muito de regra, né? Então, e aí é devido a isso. Existe aí também uma questão também de... você está falando de um país com concentração de renda elevada, um país que você tem um excesso de capacidade de judicialização que entra nesse risco regulatório. Então, às vezes, o cara consegue puxar via judicialização o aumento da sua remuneração. Isso acaba entrando também na conta. Então, acho que risco. antecipando o que você falou, nessa relação custo-consumo, né? Qual é o custo aí para o usuário em relação ao consumo que ele está enfrentando, né? Se tem aí uma boa
estrutura de remuneração que explica aí parte dessa estrutura de consumo dele, né? Aí tem essa discussão também do reconhecimento propriamente dita da operação e manutenção, e aí essa relação, né? Quais são os custos associados à manutenção e se tem alguma coisa aí por trás desses custos que são inseridos, às vezes, para o usuário final, que não necessariamente reflete as melhores práticas, né? Do tipo, é o que você falou, às vezes ele posterga uma renovação da sua malha, porque ele consegue reconhecer os custos com manutenção. Então, ele foca mais numa estrutura de manutenção preventiva e programada, tem ali uma estrutura naquela curva de taxas de falha, o Weibull, que já está chegando naquela fase onde as falhas vão crescendo, e ele vai postergando isso, tentando alongar essa curva, até o momento que ele enxerga ou que essa conta está fazendo sentido econômico ou que pode haver uma ruptura regulatória e ele possa aproveitar isso. Sinceramente, eu não sei aí o que faz sentido, o que não faz. E aí, se essa questão de você ter algumas empresas ainda, principalmente no Norte e Nordeste, que são públicas e que estão completamente descapitalizadas, se isso afeta também a decisão dos agentes privados, né, que enxergam ali que deve haver algum tipo de pacote de ajuda para esse setor. Provavelmente eles devem estar querendo se aproveitar desse mesmo frame de ajuda, né? Aí um ponto que, até naquela linha de mudanças tecnológicas, assim, que um ponto que vai afetar muito o setor de transmissão, e até a ANEEL já até abriu uma consulta pública sobre isso, assim, o sistema elétrico ele vai ser cada vez mais descentralizado. Então, assim, qual era a lógica de expansão até então, né? Grandes empreendimentos, longe dos centros de carga, ou seja, na região amazônica, né? E alimentando os centros de consumo por linhas de transmissão de longa extensão. Sim. Só que agora está entrando fontes modulares, que são eólica e solar, né? E você é tipo um Lego, você vai montando, né? Sim. E eles são dispersos, né? Eles são pulverizados. Então, a lógica de expansão do sistema vai mudando, e aí a perspectiva é que vai passar a ter um menor uso desses equipamentos, desses ativos de transmissão que foi construído. Então, assim, que ele foi construído pensando em durar 30 anos e postergar mais 30, né? O uso dele vai cair de forma abrupta. Então, assim, tem até um artigo, eu leio bastante artigo internacional, posso te mandar, que eles falam do ativo de transmissão virar um elefante branco. Sim, pode ser. Vai ser muito pouco usado. Faz sentido. Aí, então, assim, qual existe um risco de os novos empreendimentos, não vou mais, vou parar de investir em transmissão, né? Futuramente, e os ativos atuais ter uma remuneração muito menor para frente. Porque, assim, a nossa regulamentação é muito complexa. Então, vou dar um exemplo. Tem alguns casos que eles falam o seguinte, você tem um fluxo de receita para recuperar o investimento, a partir de certa data, você recebe 50%, porque ele entende, você já pagou o financiamento, agora 50% da receita você dá para sobreviver. E aí a tendência é que isso vai ficando cada vez mais apertado. Então, mas você acha que está havendo, então, uma mudança pelo que a gente viu aí até 2018, essa questão do mercado ficar mais árido e a regulação ficar mais árida não aconteceu. Assim, essa perspectiva para frente, os próximos 10, 20 anos. Então, mas agora, nessa atual regulamentação que a gente enxerga, que deve ser um ciclo que vai até 2022, se eu não me engano, passamos por uma fase de regulamentação e regulação de 2018 e 2019. Aí, geralmente, os ciclos da ANEEL são de 5 a 4 anos, certo? Sim, sim. Então, a gente está falando de um novo ciclo para 2022, 2023, para 2024.
nesse novo ciclo é possível inserir esse endurecimento. No entanto, o que eu percebi é que, apesar de você ter retirado alguma parte de recursos desse segmento, né, houve menos recursos nesse segmento, mas uma redução não tão significativa assim. Depois eu vou mostrar aqui os resultados. Ao mesmo tempo, houve margem também em outras fases aí de audiências públicas para receber renda por outras fontes, do tipo, não foi só reconhecimento de operação e manutenção, teve reconhecimento também de disponibilidade, você teve ali uma remuneração também por capital disponível, algumas questões assim que entraram nessa questão, que, em tese, favoreceram os regulados, porque você passava por um momento ali você ainda não tinha entrado numa crise econômica tão grande, e se pensava ali que deveria se incentivar a troca dessa malha mais antiga. Mas, pelo que você está colocando aí, pelo que a gente observa, esses investimentos não saíram, né? Isso aí está em discussão aí, a forma como é que vai ser essa expansão no futuro, vis-à-vis esse cenário. Assim, eu posso ir preenchendo esses pontos que você mostrou aí, para mim é muito tranquilo, tá? Isso aí é só questão de reunir, tem muito trabalho que eu faço, e tudo, eu posso reunir. E você falou, e é já no inglês, né? Sim. Depois a gente tem que botar mais gente, cara. Conversar lá com o João lá no grupo, lá, ver quem mais vai entrar, porque não vai ser algo tão fácil. Porque, por exemplo, agora a gente precisa, aí o que eu coloquei aqui, metodologia implementada e processo de adoção no setor. Então, discutir essa questão metodológica. Eu fiz isso, mas é preciso de um pouco mais de rigor. Segundo os pareceristas, né, preciso explicar um pouco melhor. Desde lá se eu não me engano, começa num P&D lá na PUC Rio, essa 383, que vai entrando para dentro do mercado essa história de utilizar o DEA e passa a ser entendido como algo que deve ser aplicado para todo o setor, como um todo, né? Porque você está falando de um monopólio natural. Então, vamos explicar aí mais ou menos essa mudança e se está fazendo sentido em relação aos pares no mundo, a sua aplicação. Para finalizar, isso aqui já foi feito, né? Que eu testei já as especificações do modelo, a justificativa teórica desse modelo, se tiver alguém aí que queira contribuir nesse sentido, né? Porque eles fazem várias mudanças, eles inserem restrições aos pesos, eles aplicam um segundo estágio para tentar fazer com que você faça uma recomposição por mudanças em variáveis exógenas, o que não fez muito sentido, porque assim, são empresas que já são diferentes, então por mais que você capture essas variáveis exógenas, elas não conseguem refletir muito bem as características das empresas. E aí você tem um ajuste horroroso, e aí você, com esse ajuste horroroso, você ainda pega a eficiência média, condicionada por quem teve um score de 50%, e aplica sobre o score de eficiência, ou seja, você aumenta os scores, mas você aumenta a variância. Ou seja, você dá mais, porque você está multiplicando por um fator constante, você dá mais para quem já estava com uma super eficiência. Isso quer dizer que quem, por alguma característica, leva vantagem nesse modelo de concorrência, você aumenta ainda mais as diferenças. Isso acabou sendo prejudicial às empresas de pequeno e médio, médio e grande porte, e principalmente aquelas concentradas na região norte e nordeste. E aí você teve aí também uma coisa que facilitou, que aí acabou colocando muito dinheiro na mesa, que por mais que o modelo seja muito árido, você atenuou a aplicação dele num prazo de 5 anos, então só depois do terceiro e quarto ano que a despesa cai consubstancialmente ou aumenta. E os custos ao usuário final, né, que a gente está discutindo aí sobre como que o mercado está absorvendo, seria interessante ver se houve de fato redução ou aumento dos custos de energia, né, principalmente para grandes consumidores que às vezes se ligam direto na rede, né? Não passa pela distribuição. Então, um exemplo aqui, quando você coloca pesos, obviamente o modelo fica mais árido, então a eficiência com pesos é menor, então a curva vermelha é deslocada para baixo,
e mais, né? Quanto maior, aí você está vendo na linha do eixo X o tamanho do contrato, o tamanho da empresa pela sua relação de OPEX, né? Do seu capital aí de operação. Então, se a empresa é muito grande, a eficiência dela tende a ser menor, tá? E isso é invariável para qualquer um dos dois modelos. A mesma coisa acontece quando você faz a comparação na primeira fase desse reconhecimento para a última fase, onde você percebe que a ANEEL tornou o modelo um pouco mais árido, e aí isso tornou o modelo menos árido, meio que presenteando as empresas, mas o presente acabou indo muito mais para as empresas pequenas, né? Quando você verifica a diferença entre os pontinhos azuis e vermelhos, a grande distância está nas empresas de operação pequena. Então, a ANEEL consegue tirar dinheiro para promover essa distorção. Paga muito para quem é pequeno e paga pouco para quem é grande. E aí eu fiz um ajuste, né, para ver se isso aí de fato se sustentável, de fato se sustenta, né, quando você compara o nível de eficiência operacional em relação ao OPEX, em relação às duas fases, você acaba que na fase inicial, a fase final e a fase inicial, a fase final acabou sendo mais generosa em relação às empresas e tornando as empresas, em média, as empresas grandes com uma boa remuneração. E finalizando aqui, se eu comparar, por exemplo, um DEA clássico com o que a ANEEL implementou, a gente percebe que as empresas grandes elas invertem com as empresas pequenas. Então, empresas grandes, de fato, teriam vantagens operacionais, o que faz sentido, porque se você tem monopólio natural, é porque a empresa grande consegue ser mais eficiente, senão você teria vários mini contratos, várias pequenas subestações que gerariam esse mesma configuração. E aí o DEA da ANEEL inverte essa relação, trazendo mais conforto regulatório e mais eficiência para empresas cujo nível de OPEX é menor, ou seja, é um pouco contraintuitivo. Entendi. Eu vi, você mandou um modelo, né? E a gente ficou aqui de analisar aqui, a gente não teve tempo. Isso, aí tem que dar. Aí, na verdade, esses resultados, acho que os caras gostaram, os caras da Utility Policy gostaram dos resultados, mas pediram essas contribuições. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar legal. aqui só. Então, esses pontos que você mostrou já é em cima do comentário deles, né? Sim. Beleza. Eu vou encerrar aqui a gravação, vou botar lá no meu canal e vou mandar para vocês. Tudo bem para você? Não, sem problema. Beleza, vou encerrar.